Doença mental, tem muitos tipos de doenças mentais que a gente até não necessariamente vai associar com doenças mentais. Eu acho que quando se fala essa expressão, se pensa principalmente na psicose, né? Na psicose, na esquizofrenia, talvez no transtorno bipolar, né? Mas doença mental inclui uma miríade de coisas diferentes e que não tem uma relação assim muito boa, nem mesmo com a ideia de mente, elas não se relacionam muito perfeitamente. Vou dar exemplos mais concretos. Então, o desenvolvimento mental da criança até o adulto e depois a decadência no final da vida. Então, a gente vai ter o desenvolvimento normal e a decadência normal das habilidades, das capacidades mentais, que são muitas, não é só ser inteligente, né? É conseguir ter empatia, conseguir ter ânimo, né? Conseguir ter objetivos, tudo isso vai estar ligado a essa ideia do desenvolvimento, que vão ser desafios diferentes em diferentes momentos da vida. Assim, o sentido mais básico disso chegou no desenvolvimento esperado para a idade, ou ainda preservou as capacidades esperadas para uma idade mais avançada, aquilo que desviar dessa expectativa razoável vai chamar atenção e poderá ser enquadrado dentro da questão de uma doença mental, do desenvolvimento mental, né? E aí isso envolve as chamadas dores do crescimento. Uma das dores do crescimento que dói muito nas pessoas que os sofrem diretamente, nas pessoas que os acompanham, é a adolescência, né? Então, existe várias patologizações da adolescência, a rebeldia do adolescente, a dificuldade dele de aceitar as tarefas ou a autoridade dos pais, dos professores, né? Isso, em certa medida, pode ser entendida como problemas normais do desenvolvimento e que às vezes são patologizados. Então, se começa a dar medicação para diminuir a ansiedade, para aumentar a atenção, isso é uma não doença, acaba se transformando numa doença até pelo aspecto, em parte, positivo, mas também em parte negativo dessas intervenções. Mas, assim, na minha infância tinha aquela questão, o fulaninho ele é especial, né? Não desenvolveu o que se esperava. Isso é uma doença mental e não vai desenvolver nunca mais. Isso é uma característica de uma limitação grave que está relacionada com uma interface, claro, neurológica e psíquica, que vai ter consequências. Então, a pessoa, esse aqui dificilmente vai conseguir, por exemplo, conseguir um emprego, né? Ou vai ficar limitado a algum tipo de emprego, algum tipo de projeto de inclusão. Isso também é doença mental, eu acho que escapa. Ou a pessoa teve de ser aposentado porque já estava esquecendo as coisas, e não consegue mais tomar decisão, e está empurrando os vendedores, estão empurrando empréstimo e tal. Isso também é uma doença mental. Às vezes não se descobre a causa, muitas vezes não se descobre a causa. A gente diz, é Alzheimer, mas o neurologista ou psiquiatra não vão escrever que é Alzheimer, vão dizer demência, né, em função da idade, mas a causa não é descoberta. E aí é até pior, porque aí vai piorar e tu não sabe o que intervenção fazer, né? Outra situação é a questão da personalidade. O tipo de personalidade que a pessoa desenvolve, isso pode caracterizar algo relacionado a doenças mentais. Então, a pessoa é muito agressiva, ou a pessoa é muito passiva, ou a pessoa não tem empatia, ou tem empatia demais, né? Tudo isso que sai de um certo ponto de equilíbrio pode ser visto como uma característica da pessoa, é uma escola de entender esses fenômenos, e pode ser visto também como, ok, vamos ser mais flexíveis e dizer que há uma certa variabilidade que faz parte da gostosa diversidade humana, mas algumas coisas evidentemente são muito disfuncionais e causam muito sofrimento ou para a pessoa ou para as pessoas que têm que lidar com ela, os familiares que precisam cuidar dela, ou os colegas de trabalho, etc, etc. Uma outra grande gama assim, de doenças mentais são relacionadas, aí sim,
com a questão, por exemplo, da relação com a realidade, né? E aí vai ter a pessoa que nega muito a realidade objetiva, então ela tem um problema mental grave que pode ser muito destrutivo, porque ela não está conseguindo entender a realidade dos fatos que estão acontecendo em volta dela. Ou a pessoa pode negar muito a realidade subjetiva, então ela nega os seus próprios sentimentos, aquilo que ela gosta, ela diz que ela não gosta, porque ela não aceita, né? E isso pode se combinar, em ambos os casos, mais nesse segundo, com aspectos da cultura. Então, numa cultura, alguma coisa que ela acha muito importante ou muito da sua característica é visto como errado ou como inferior, né? Ela pode ter isso agravado, é uma tendência, digamos, a negar suas próprias preferências, os seus próprios sentimentos, agravado por um aspecto cultural ou circunstancial, pode ser até da família ou da empresa em que ela trabalha, aquilo pode ser especialmente mal visto, né? Isso pode levar a um conflito, e um conflito que acaba ele próprio agravando os problemas, é uma espécie de, círculo vicioso. Uma outra dimensão, bom, aqui eu falei basicamente, né, da perda da realidade objetiva, o que a gente associaria com psicose, e a perda da realidade subjetiva, o que a gente associaria com neuroses, né? Tem os transtornos muito específicos, né, relacionados, por exemplo, a muito medo de alguma coisa, também uma neurose fóbica, histeria fóbica, né? Mas também a pessoa que tem mania de limpeza, tem uma tendência à compulsividade. Essa compulsividade, ela pode se expressar de maneiras muito variadas e pode também entrar em círculos viciosos, literalmente. Então, a pessoa tem uma tendência à compulsividade e ela acaba tendo problemas com o jogo ou com uso de substâncias, né? Substâncias que podem não ser muito danosas, mas que podem também, sem deixar danos permanentes neurológicos, podem ter muito impacto no dia a dia, na relação familiar, na capacidade de trabalho, e aí a pessoa pode perder o emprego, até por uma questão dessas, né? Ou muitas drogas, e muitas drogas que são legais, podem ter efeitos muito danosos, ou gerais para a saúde, como no caso do fumo, né? Ou no caso das bebidas alcoólicas, pode ter efeitos também de que a pessoa não tem mais a personalidade dela plena, né? Ou típica, ela fica diferente, ou fica muito agitada, ou fica muito parada, ou fica muito desinibida, e isso pode ser, ou enfim, bebe até cair também, né? Isso pode ser muito destrutivo, além de, como o fumo, pode ter efeitos à saúde mais num sentido amplo. Ela pode ter problema de obesidade, pode ter problema de problemas no fígado, né? Vários problemas metabólicos em decorrência disso, por uma tendência compulsiva. Até se diz que muitas pessoas que fazem abuso de substâncias psicoativas, né, elas às vezes poderiam ter se beneficiado de alguma medicação. Por outro lado, muitas vezes também já vi relatos de médicos dizendo, não, entre tomar esse remedinho e tomar a tua cerveja, continua tomando a tua cerveja, porque esse medicamento ele é necessário, ele é muito útil, mas para casos mais graves desse tipo de problema. A bebida alcoólica, ela também é uma medicação, digamos assim, com efeitos colaterais significativos, mas que muitas vezes é menor do que algumas drogas muito boas, muito importantes, que têm outra função. Não sei se esqueci alguma área das doenças mentais, né? Mas todas essas questões que às vezes são muito mal vistas, né? Essa área da medicina, né? Ela até pode fazer um exame de sangue, pode fazer um exame de ressonância magnética, mas basicamente é o olho no olho, né? A conversa, ver o discurso da pessoa, ver ela se manifestar, às vezes tentar uma medicação, depois tentar outra, ficar mudando muitas vezes, né? Eu acho que para quem vê de fora parece que estão enrolando, né? Porque não conseguem acertar, e às vezes é porque simplesmente é difícil, e tu resolve um problema e cria outro problema que tu não tinha como prever que ia acontecer, né?
Já houve vários modismos, né? Então já houve até o modismo de cirurgia, a famosa lobotomia, né? Já foi utilizada para tentar diminuir alguns problemas de algumas doenças mentais, entre aspas. Aí hoje em dia se critica, muitas coisas não eram doenças mentais. A gente tem a história trágica, né, da segregação nos manicômios. Isso em parte foi revertido ali na década de 1980. Existiu também alguns abusos de coisas que são muito úteis, criaram alguns estigmas, alguns tratamentos, por exemplo, a questão do eletrochoque, né? Então, o eletrochoque foi usado, talvez não tanto quanto se pensa, de maneira inadequada, mas sem dúvida foi usado mais do que adequado, de maneira um pouco infeliz, vamos dizer assim, e às vezes punitiva, né? Eu acredito que é pura e simplesmente uma área muito difícil, né? Uma área muito difícil e que os resultados dependem muitas vezes do tempo, da experiência do profissional e da própria pessoa, que ninguém vai ser tão especialista, conhecer tanto em detalhe o dia a dia, os problemas, o que já deu certo, o que já deu errado, quanto o sujeito. E, infelizmente, mesmo sabendo, não quer dizer que boas escolhas serão feitas. E isso não é porque o cara tem uma doença mental. Isso é um pouco da condição humana. As pessoas, às vezes, têm plena saúde e fazem escolhas impressionantemente ruins, impressionantemente catastróficas. E a área da doença mental, ela tem essa conexão com a condição humana. Ela já é bastante arriscada, muita coisa pode dar errado na vida de uma pessoa, e eu, em particular, né, eu tive problema com depressão, e na depressão eu chamo muita atenção, que também talvez eu tenha esquecido de falar desse, né, mas acho que eu falei sim da questão da pessoa ficar deprimida ou ansiosa, né, a questão das pessoas que ficam alternando estados de depressão com estados de mania, né. No meu caso era só depressão, deprimida, parada, sem vontade de fazer nada. E há uma tendência de achar que um revés na vida leva a pessoa a ficar deprimida. Isso pode acontecer, com toda certeza acontece, mas muitas vezes a própria depressão te leva a ficar incompetente para a vida e começar a perder emprego, relacionamento, ou se desligar de grupos dos quais tu tinha uma atividade que te dava satisfação. Lá pelas tantas, tu não tem interesse em nada e as coisas começam a colapsar. E as pessoas vendo de fora vão dizer, o fulano, depois que se separou, depois que mudou de emprego, depois que mudou de cidade, sei lá, aí ele ficou muito deprimido e morreu, né? Ou, enfim, só ficou muito deprimido. Não, a própria depressão pode levar, e frequentemente leva, a pessoa a ter uma deterioração das suas relações profissionais e pessoais. Antes de chegar nos conceitos, queria fazer essa distinção do popular, né? Que às vezes é chamado de louco, o que é excêntrico, o que é diferente. O louco, às vezes, é o diferente, né? Eu lembro de ter sido considerado louco ao longo da minha vida, em várias atividades, em várias coisas. Eu acho que você também deve ter passado por isso. Enfim, é aquele louco como um selo de excentricidade ou de diferença, né? Não anda junto com a manada. Então, este é louco. Por isso, na Bolsa de Valores é muito bom. O louco fica rico. Porque que o louco ele segue aquilo que o Warren Buffett diz, né? Seja medroso quando os outros são destemidos, seja destemido quando os outros são medrosos, né? Para onde a manada for, vá na direção contrária, que isso vai dar muito certo, não tem como dar errado. Historicamente, mostra que quando você não segue a manada na Bolsa de Valores, por exemplo, você geralmente se dá bem. Bom, esse é um ponto. Agora vamos falar sobre doença mental especificamente. Uma coisa, quando a psiquiatria anda DSM, doença mental é um conceito amplo, ele está num ponto intermediário aí, que é aquilo que causa sofrimento ao paciente.
E aí tem uma coisa no DSM que é com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Vamos pegar as 3 doenças mentais clássicas, históricas, que são a bipolaridade, né? Que é essa alternância entre mania e depressão, né? Que se difere, que quando já fez aqui do borderline, há uma alternância rápida disso, quer dizer, a pessoa no mesmo dia ela tem momentos de extrema irritação e tem momentos de depressão, de culpa, enfim, que a mania geralmente está ligada também à irritação, a querer as coisas logo, e tem, então, sem sintomas psicóticos, existe a bipolaridade, que é um tempo mais longo de mania, um tempo mais longo de depressão, que não tem sintoma psicótico, ou seja, a pessoa tem funcionalidade, ela não tem uma perda da realidade objetiva, como você bem definiu. O que determina o sintoma psicótico é a perda da realidade objetiva. Então, existe a doença mental, que ela causa sofrimento, quer dizer, a bipolaridade causa sofrimento para o indivíduo, causa sofrimento para quem está em volta, como o borderline, que é uma variação, digamos assim. A paranoia, a mesma coisa, né? Os clássicos, vamos falar dos 3 clássicos, esquizofrenia, paranoia e bipolaridade. Também existe a paranoia, grau leve, existe também a medicada. Hoje tem muito essa questão na esquizofrenia, principalmente aquele medicado que, a partir da medicação, a partir da resposta dele à medicação, claro que vai variar muito de paciente para paciente, de indivíduo para indivíduo, ele consegue ter uma funcionalidade, uma não perda, ou pelo menos uma não perda funcional da realidade objetiva. Ele consegue ter o discernimento objetivo suficiente para ele ter uma vida laboral, para ter uma vida familiar, para ter relacionamentos e tudo mais. Bom, esse é um ponto. Outro ponto é caracterizar, e aí vem a psicologia, vem as teorias, vem a sociogenética, vem aquilo que você falou sobre tratar a ansiedade, coisa e tal, é caracterizar tudo que difere do ótimo como uma doença mental, como um sofrimento mental. Essa generalização ela é ruim, a meu ver. Por quê? Porque as pessoas acabam usando como desculpa até, né? Passam a não responder pelos seus atos. O que é o ótimo? O ótimo é o sujeito que consegue eleger suas vontades, fazer escolhas, que essas escolhas são sensatas. Pode não ser as melhores escolhas do meu ponto de vista, pode pode ser uma escolha que eu e você faríamos, mas são escolhas que fazem sentido para a vida, que vão levar num caminho de bons relacionamentos, de boas, enfim, de alcançar coisas, e são factíveis, né? Importante também, o sensato é dentro que eu tenho vontades factíveis, vontades também que não envolvam causar sofrimento, causar dano ao terceiro, porque também é um caminho muito ruim. E faça por onde? Ou seja, ele eleja as suas vontades e passa dos seus dias, do seu passar dos dias, a ir em busca dessas vontades. Sabendo que, estamos falando do ótimo, sabendo que na adversidade ele não vai sentir tanto a adversidade, ele vai receber bem a adversidade, vai poder ter resiliência, vai poder ter viver seus lutos de uma maneira saudável, enfim, aquela coisa, vai receber bem a adversidade e não vai se entusiasmar demais quando alguma coisa acontecer imprevistamente ou lhe aparecer em abundância. Nesse meio de caminho, também ele não vai muito desviar do seu caminho. Ele pode, claro, ajustar seu caminho, mas não vai desviar do caminho, não vai trocando de vontades toda hora, que também esse é um problema, chamada indecisão. Então, esse é o ótimo. O ótimo é esse sujeito que consegue. Esse ótimo pode ser interrompido, como eu vejo muito no meu caso, né? Às vezes ele é interrompido pela preguiça, pela acomodação. Isso é uma tendência humana, coisa que um normal, isso eu chamaria de um normal. O cara chega e diz, poxa, eu tenho que fazer isso aqui, a minha vontade é essa, tenho vontade de fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso, aquilo, é do bom senso que eu faça isso, aquilo, essa tarefa para chegar a realizar essa vontade,
Mas agora me deu uma preguiça danada, me deu vontade de fazer outra coisa, de tomar um lazer aqui e tal. Isso também não é de todo ruim. Um pouquinho de preguiça tá dentro faz parte do pacote. Agora, claro, a pessoa não deve se acomodar demais, não deve se entregar demais à preguiça, ou ser muito autocomplacente. Então, o ótimo é isso aí. Então, aí, de repente, a psicologia vem com essas teorias e coisas e tal, que é tudo aquilo que difere do ótimo. Passa a ser um sofrimento, tem que ser tratado, tem que ser. Eu acho um exagero isso. Outro problema é o excesso de sensibilidade. Então, quer dizer, o que o outro faz com você, certo? Ou o que a sociedade faz com você, piorou ainda. Né? Aí é o grau máximo da bobagem da história. Então, você está sofrendo porque o outro fez isso com você. O abuse, aquela coisa toda. Aí é um excesso, evidentemente. Claro que as coisas, o que os outros fazem com você te afeta, óbvio, né? Você não é, como se dizia antigamente, nós não somos de ferro, nós não somos, não temos sangue de barata. É óbvio que nós somos afetados na nossa relação com o mundo, na nossa relação com as pessoas. Alguns ficam mais irados, não, mas aí sim são características de personalidade, ser mais irascível ou menos irascível. Claro que do ótimo você não é tão irascível, pelo menos o extremo do irascível não cabe no ótimo. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo que difere do ótimo, nem tudo que é diferente é uma doença mental. E nem todo sofrimento que é causado por essa diferença ou por qualquer coisa que possa causar sofrimento, que mesmo no estado ótimo, algo pode te fazer sofrer. Você bateu o dedão lá na quina da mesa, vai um sofrimento, seja lá o que for. Perdeu um amigo, aconteceu, não teve nada, não teve culpa nenhuma, mas aconteceu, há uma perda, há um sentimento, poxa, gostava tanto dele, aqueles afetos, né? Os afetos às vezes trazem muito sofrimento, mas é um sofrimento normal, natural, que acontece. Né? Isso não é doença mental. Isso não é a questão. A própria neurose, que a gente já discutiu aqui, a neurose tem toda aquela lógica e tal, mas pode-se viver com ela. Ninguém vai. Não. Pode, sim, você vai dizer que não pode se viver com ela. Mas graus leves são admissíveis, né? Graus leves. Graus leves de psicose hoje são admissíveis. Né? Existe funcionalidade em graus leves de psicose. Nas 3 espécies de psicose clássicas. Né? Enfim, o que eu quero dizer é que há uma ideologização às vezes, e às vezes uma busca de trabalho para a psicologia tem que tratar de todos. Não acho que necessariamente a psicologia tem de tratar de todos. As pessoas que sentem necessidade ou que sentem vontade, também faz parte disso, de ter um aconselhamento e tal. A disciplina da psicologia, não tem nada contra, cada um busca o que quiser, quem quiser buscar remédio também busca remédio. Não há problema em buscar remédio. Procurar fazer isso dentro de uma lógica de bom senso também. Então é isso. Acho que doença mental, uma coisa é o popular. O popular não tem nada a ver com doença mental propriamente dita. É julgar o outro pela sua régua, né? Quer dizer, o cara foge de um padrão esperado, aí vou chamar ele de louco, mas não tem nada a ver com a loucura em si. A outra coisa, as psicoses clássicas, essas aí ninguém vai negar que são as psicoses com sintomas psicóticos, com perda da realidade objetiva, ninguém vai negar que se trate de doença mental. E essas doenças mentais que ficam nesse meio caminho aí, quer dizer, que não chegam a ter os sintomas psicóticos, ou não os têm na maior parte do tempo, ou eles são controlados por medicação, e a pessoa tem uma capacidade de entender o que está fazendo, compreender seus atos, embora, como você disse, muita gente faz escolhas muito ruins. Isso é realmente triste, mas faz parte da condição humana. Eu falei em doença mental num sentido amplo, que inclui transtorno, inclui condição, aí poderia dizer situações crônicas, situações degenerativas, que pode ocorrer precocemente ou no final da vida, numa vida longa. Claro que qual é a distinção principal, por exemplo, entre doença
síndrome, transtorno, condição, né? Não é uma distinção perfeita, mas é mais ou menos a seguinte. Transtorno é quando incomoda. E aí tu pode perguntar, incomoda quem? Incomoda a própria pessoa, incomoda as pessoas que cuidam dela, enfim, isso é um problema por si só, é um problema delicado, né? Porque para a pessoa pode, como é que é, tem uma piada que diz assim, os seus familiares a histórico de problemas com alcoolismo, olha, não sei se dá para chamar de problema, porque eles parecem se divertir muito, né? Claro que o alcoolismo é uma doença bastante incapacitante, na verdade. E a pessoa dificilmente vai dizer que ela gosta. Lá para as tantas é uma coisa muito sofrida. A pessoa tem que beber, às vezes, sem gostar da bebida, sem dinheiro para comprar uma bebida de qualidade, para ficar naquele ponto de menor desequilíbrio, porque o excesso de uso da bebida acaba fazendo com que o organismo dela precise de um certo nível alto de álcool para funcionar menos mal. E aí é aquela luta para se manter na dose que agora é a dose de equilíbrio, né? Isso é uma condição muito incapacitante. De eutimia, né? Eutimia é o ponto intermediário ideal. E aí, eu ia lembrar essa questão. Lembra de Aristóteles caracterizando a virtude como um ponto de equilíbrio, um meio termo entre dois vícios, né? Então, muito da vida moral, da vida prática, da vida do dia a dia das pessoas, é ficar num ponto de equilíbrio entre dois ou mais extremos, né? Se tem usado ultimamente o termo neurodivergente, né? Então o cara não é anormal, ele é neurodivergente. E o que pode ser neurodivergente? Então o cara tem um QI muito alto ou um QI muito baixo, ou ele é muito empático ou é muito pouco empático, o cara é psicopata, né? Ou a pessoa está no espectro autista, né? Várias situações se tenta ver não tanto da perspectiva de patologizar, mas de ver a variabilidade humana. E é aquela situação, né? Mesmo em biologia, mesmo as ditas doenças biológicas, né? Muitas vezes diz assim, olha, isso é uma doença porque nós, no nosso ambiente natural ou cultural, mas principalmente até mesmo no ambiente natural, físico, de que organismos aqui, quais são as plantas que existem nessa região, é uma característica desfavorável, ou seja, neste ambiente físico natural, essas pessoas vão adoecer mais, vão ter mais problemas, vão ter mais probabilidade de estarem, sei lá, com a mucosa nasal irritada, de estarem cansados, de estarem isso, estarem aquilo. Isso quer dizer que isso é uma característica ruim? Aqui, com certeza é. Mas pode ser mais vantajoso em um outro ambiente, um ambiente mais frio, ou um ambiente mais quente, ou num ambiente mais seco, ou num ambiente com menos pólen, com menos grama. Enfim, tu pode imaginar uma situação em que aquilo que é objetivamente uma doença grave, que mata as pessoas precocemente, há ambientes em que aquilo poderia ser uma adaptação. Então, se diz que muitas doenças mais sutis, que são elas podem ser nada sutis, né? Mas enfim, doenças que são mais difíceis de entender ou de compreender ou de distinguir o que é uma característica da personalidade da pessoa, o que é um problema orgânico do desenvolvimento, um efeito de uma lesão cerebral. Essas doenças que elas se misturam às vezes até com a questão moral, né? Elas também podem ser um elemento de variabilidade em que alguns ambientes, aquela pessoa que é completamente disfuncional dentro de uma determinada empresa, ela pode ser o gênio criativo que vai fazer um grande salto, né? Claro que existe aquela questão, o cara não é um gênio porque ele tem esquizofrenia, geralmente ele é um gênio apesar de ter esquizofrenia. Esquizofrenia é alguma coisa que faz mal para ele. Mas algumas das características que podem levar ele a desenvolver uma esquizofrenia ou manifestar uma esquizofrenia podem ser também elementos que estão relacionados com aquilo que é o caráter de genialidade. Existe também a questão do desenvolvimento mental incompleto, no qual a pessoa é extremamente focada em uma coisa e naquela coisa ela é muito habilidosa. É uma coisa muito peculiar.
Claro que isso, a gente não pode compor uma sociedade só com pessoas muito desequilibradamente boas, sei lá, em matemática ou em música, e que são ruins em todo o resto. Mas essas pessoas, eventualmente, fazem parte da riqueza. É claro que elas podem sofrer muito, os familiares podem sofrer muito, é aquela história. Ah, o meu filho, ele gosta só de religião ou só de arte, e ele, de repente, não vai me dar filhos, por exemplo, né? Isso pode ser um sofrimento para a família. Pode até esse sofrimento da família ser introjetado por esse sujeito como eu não estou cumprindo o meu papel, não cumpri as expectativas que a minha família tinha. E isso pode se desenvolver como um sofrimento limitante. De repente o cara não vai ser bom nem mesmo naquilo para o que ele tinha habilidades. Mas a interação dessas características individuais com um determinado ambiente social ou familiar são tão complexas e que estão tão fora do que, eventualmente, alguém tentando intervir pode diminuir o problema. A chance, às vezes, é de aumentar o problema, que é realmente, reitero, uma área de muito difícil atuação. Mas, feitas essas ressalvas, eu acredito que realmente um bom profissional, às vezes menos pela teoria, mas pelo bom senso, ele ajuda enormemente. Aí, se for um psiquiatra, vai poder indicar a medicação, ou de repente o cara é um clínico geral também, mas ele tem esse traquejo, ele não é um especialista desse tipo de problema, mas ele pode ajudar mais do que aquele que é um profissional tão caro, que fica tão pouco tempo olhando aquele paciente, que vai dar a medicação inadequada, aí para um problema familiar eles não vão retornar, vai continuar utilizando, vai desistir. A adesão é um problema também muito complicado. A pessoa já tem dificuldade de tomar boas decisões. Ela tem que tomar a decisão de tomar ou não tomar aquela medicação. Esse, na verdade, é um problema gigantesco, né? Porque, enfim, a pessoa tem um problema que incomoda mais aos outros do que a ela, às vezes. Aí dizem que ela tem que tomar uma medicação. Ela toma, ela se sente meio tolhida, se sente embotada. As outras pessoas ficam muito contentes que ela está tomando. Aí ela para de tomar escondido. Aí ela começa a ter comportamento estranho, de repente ela some, né? Tem um surto de mania, né? E torra o dinheiro da família. Realmente, isso é um problema de uma situação banal, né? De algumas escolhas, más escolhas levam a consequências trágicas e as pessoas tendem a ver isso como uma espécie de maldade. A pessoa foi irresponsável, ela sacaneou os familiares, e ao contrário também, às vezes, por se reconhecer que é uma doença, não se dá aquele puxão de orelha, aquele estímulo para que a pessoa, por exemplo, controle a sua alimentação. É difícil, é muito difícil, mas se disser que não precisa, fica impossível. Então, são muitas armadilhas e que aspectos culturais, familiares, muitas vezes acabam levando a um aumento do número de ocorrências de algumas manifestações que se pode chamar, então, de doença, se tem uma causa bem conhecida, ou de síndrome, se a causa não é bem conhecida, ou de transtorno, se a pessoa reconhece que incomoda, ou, assim, um pouco eufemisticamente, como um espectro de variabilidade normal. Se tu procurar no YouTube, tu vai encontrar canal de pessoas que dizem ser diagnosticadas como psicopatas, né? E que dizem que levam uma vida perfeitamente produtiva e normal. Às vezes eles param de colocar conteúdo porque eles surtaram, ou sei lá, tiveram algum problema grave, né? Depois eles retornam, aí ele diz, esse aqui é a minha namorada, esse aqui é o meu namorado, ele é muito legal porque ele entende a minha doença. Não, psicopata não, psicótico no caso. Psicopata. Também tem de psicótico. Ou de esquizofrênico. Né? Porque psicopata, a gente já fez aqui programa sobre psicopatia, não é considerado doença mental. É considerado uma doença, transtorno da personalidade. Mas não é considera-se que não influi na capacidade de julgamento. Não, mas as outras também não necessariamente influem na capacidade de julgamento. Com sintomas psicóticos, sim. Perda da realidade objetiva. Claro que influi na capacidade de julgamento, porque ele não vai utilizar as ferramentas de uma pessoa que consegue ver. Isso está incomodando. A pessoa
ou aqui não é motivo para eu explodir de raiva, né? Então vai ter uma influência nesse tipo. Bom, você sabe que eu sou cético quanto ao conceito de psicopatia. Tem o programa aqui, quem quiser ver, inclusive tem dado uma boa audiência, o que é psicopatia, isso é outra questão. Mas, enfim, por isso que eu estranhei o termo psicopata. Mas tu, por exemplo, tu disse que tu é muito emotivo, né? E se tu for tão emotivo que qualquer coisa tu chora? Isso vai ser um transtorno. Ah, sim, sem dúvida. Vai alterar a tua capacidade de responder num teste de QI? Não. Porque vamos entender uma diferença aqui. Há um consenso geral. Quando se fala psicose, se está a se falar de doença mental, de perda de realidade objetiva. Perda da realidade objetiva. Sim. Sem dúvida nenhuma, é o clássico, é o consenso de que isso é doença mental. Agora, quando você já vai para psicopatia, como no borderline não há consenso. Não há um consenso de que isso seja uma perda da realidade objetiva. Tal. Aí as coisas saem da área do consensual. Uma coisa é o que é consensual. Psicose igual doença mental? Sim, isso é consenso. Psicose é considerado doença mental. Embora, claro, o filme mais... o filme Psicose, do Hitchcock, descrevia um personagem... A gente teve uma releitura em forma de série, agora eu vi, é fantástico, né? Muito bem feita, muito bem conduzida. É a descrição de um psicopata. Que tem uma psicose associada. Que no caso ele tem uma psicose associada, mas ele age como um psicopata. Né? Ele age como aquele que ele não tem empatia pelo sofrimento de sua vítima. Né? É basicamente isso que trata o filme, a história do filme vai por aí. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que psicose é um consenso. Psicose, pelo menos as 3 formas clássicas de psicose, nunca vi ninguém discordar, dizer isso não existe esquizofrenia, não existe bipolaridade, claro que existe. Não existe mania, claro que existe, é evidente, são coisas mais ou menos evidentes. Agora, a psicopatia, como a gente discutiu aqui no programa, o que é psicopatia, a área de consenso não é tão ampla assim. O consenso não é tão bem estabelecido. O termo psicopatia, ele é objeto de algumas disputas, mas assim, os transtornos de personalidade, e aí a questão de qual vai ser a consequência da pessoa não ter uma teoria da mente, ele não entende que a outra pessoa é uma pessoa, né? Ou que ele próprio é uma pessoa. A gente está aqui no campo, por exemplo, que se mistura com o desenvolvimento, que é o espectro autista. Né? Então, a pessoa não tem nenhuma teoria do que as pessoas estão sentindo. As pessoas parecem que estão fingindo uma coisa estranha, elas são loucas. Eu, muitas vezes, fui chamado de esquisito. Né? E para uma pessoa que me chamou muitas vezes de esquisito, uma namorada, eu disse assim para ela, uma coisa que parece que tu não percebe é que eu também acho o teu comportamento esquisito, só que tu te embriaga do fato de que a tua esquisitice é esquisitice normal, e que a minha esquisitice, inclusive, envolve isso de achar que o teu comportamento é um pouco esquisito, o teu e de todo mundo. Para mim, vocês são esquisitos, e em parte por isso vocês me acham esquisito. Mas aqui eu não vejo uma questão patológica, né? A variabilidade é grande. A gente pode caracterizar algumas coisas como variações. Então, se eu tiver, digamos, vou pegar um exemplo bem mais neutro, que talvez tu nem reconheça como doença mental. Um sujeito tem um QI de 100. Ele é a média de um grupo, né? O cara tem um QI de 80. Tá meio 70. Complicou. 20. Ele tem dificuldade de aprender a amarrar o sapato e ir no banheiro sozinho, né? O cara tem um QI de 120. Um cara espertinho, é rápido, ele aprende rápido. QI de 140, ele vê relações com muita facilidade. Ele tem um QI de 180. Aí começa a complicar, porque daqui a pouco ele vai ter até uma dificuldade ele vai ter que ter várias habilidades para poder não destoar demais.
porque ele já vai ser um pouco esquisito, ele vai ver as coisas de maneira diferente, ele vai achar as outras pessoas esquisitas, né? E ele tenderá então a ser visto como também esquisito. Como é que é? Eu digo assim, achar esquisito geralmente é uma relação recíproca, né? Então, assim, tem aquele caso do cara mais inteligente, ele teve uma vida miserável, né? Ele ficou super com medo das pessoas, super religioso, ele ficou muito... Pode ser que isso esteja relacionado a outros problemas e não a questão da inteligência, mas pode ser que no caso dele tenha sido um fator que atrapalhou. Ele não foi especialmente produtivo, a propósito, né? A questão do desenvolvimento, ela vai ter, digamos assim, se a pessoa demorar muito, mas se desenvolver plenamente depois, esse atraso pode ter consequências sociais e pode haver aí um transtornão, né? A pessoa ficar, como é que é? Tem um texto, acho que é do Milor Fernandes, aos 5 anos sabia ler em grego, aos 8 anos se graduou em Harvard, aos 10 anos estava senil, uma coisa assim, o cara teve um desenvolvimento. A velocidade em que as coisas aconteceram naquela vida foram muito anormais. Muitas coisas a gente pode ver escapando, mesmo que de maneira não necessariamente ruim da norma, vão gerar problemas, né? E isso está nessa zona cinzenta das doenças mentais, ou daquilo que a psicologia vai se envolver tratando como doença ou como não doença, certamente pode ser um problema. Que a psiquiatria vai dar, inclusive, medicação para tentar colocar de maneira mais confortável para a pessoa e para as pessoas em volta dela, né? Tu falou da questão da perda da realidade. E o abuso de substâncias, como é que seria enquadrado como uma doença mental? Mas ela, por si só, é um problema e ela pode causar problemas, inclusive neurológicos, o uso abusivo por muito tempo, ou o uso de uma medicação. Eu tenho um problema, sei lá, de atenção, e me receitam tais e tais medicamentos e tais exercícios. E isso pode me deformar neurologicamente em termos comportamentais. O simples fato de dizerem que é uma doença, talvez não seja, mas aí eu começo a mudar o meu comportamento, cria, digamos assim, uma doença social ou cultural. O fato de dizerem que aquilo é uma doença me faz achar, então eu posso relaxar, né? Aquela questão que a gente discutiu, né? Por que em tal país tal tipo de transtorno ou de formato corporal é tão raro? Porque eles reprimem isso. Em termos de pesquisa histórica, a gente gosta muito de dizer, o nosso tempo é cheio disso. Bom, na verdade, claro que se você tem uma longevidade maior, você vai ter problemas mentais que se manifestam pela idade. Não todos os problemas mentais, tem uns até que melhoram com a idade. O borderline melhora com a idade. Mas, enfim, claro, você tem mais chance de ter, epidemiologicamente, você vai ter mais chance de apresentar certas coisas. Mas eu acho que a gente está com excesso de sensibilidade hoje, na verdade, que a gente acha que quase tudo no passado, todo comportamento desviante, eu acho que era até maior. A percepção era até maior. Eu sempre gosto dele, eu até vou fazer a biografia dele agora, já fiz do irmão. Afonso VI foi rei de Portugal, no século XVII. Né? O Afonso VI foi afastado do trono. Foi mandado para a Ilha Terceira, ficou prisioneiro praticamente, ficou num palácio, na Ilha Terceira, não era um grande palácio também, mas ficou lá, com seus criados e tudo, como rei, mas afastado do trono, porque foi considerado mentalmente incapaz. Foi esse o termo que foi utilizado na época, mentalmente incapaz. Mas por quê? Porque se considerou que ele fazia más escolhas, que ele vivia em más companhias, que ele não tinha bons hábitos. E ele não agradou a esposa. A esposa veio da França, a francesa, e a francesa não se agradou dele, se agradou do irmão dele. Então, a francesa foi um golpe de Estado. Para o golpe de Estado se deu essa desculpa. E essa desculpa colou. Isso é sinal de quê? Que no século XVII colava essa desculpa. A pessoa simplesmente que fosse diferente, que tivesse hábitos, que não se esperasse principalmente da figura de um rei, talvez todo aquele comportamento dele de participar de brincadeiras, se fosse alguém do povo, seria visto como normal. Mas como ele estava na posição de rei, não, ele está mentalmente incapaz.
Porque ele teve um problema, teve uma febre quando era pequeno, isso afetou ele. Toda essa teoria existia no século XVII também. Ele foi afetado na infância, ele teve esse problema. Brigou com a mãe. A mãe não gostava dele. Não é que a mãe não gostasse. A mãe tentava corrigir ele e viviam sempre em conflito. E a mãe tinha uma personalidade forte, Luísa de Gusmão, né? Mas era uma pessoa bastante sensata até. Mas personalidade forte, impetuosa, decidida. Né? Ela fazia esse contraponto, inclusive com o esposo, com o Dom João IV. Ela tinha essa coisa de ser a parte impetuosa do casal. Era ela. Reconhecido por todos pela historiografia. Mas, enfim, qualquer época que você pegar, eu gosto muito da Escola das Análises, a história da vida privada, enfim, do Philippe Ayé, Jorge Duby, essa coisa de você pegar qualquer época, você vai ver que essas considerações sobre o que seja desviante, sobre o que seja diferente, do que seja excêntrico, e a associação disso com a chamada doença mental é muito comum. E nada foi tão comum quanto no século XVIII e continuado de outra forma no século XIX, e aí vão lembrar de Charcot, quanto na França a internação manicomial, que atingiu patamares inimagináveis. As coisas assim, um percentual da população muito grande. Qualquer pessoa que incomodava o outro se emitia a letra de cachê, que era a ordem de internação. E a pessoa fica condenada para o resto da vida, lá sem direito à defesa. Os que viviam 10, 20, 30, 40 anos, a Salpêtrière, que hoje é um hospital normal, um nosocômio, como se diz, mas era um manicômio, o Hospital da Salpêtrière em Paris. Então, entre outros, né? Salpêtrière era o mais famoso deles, que Charcot fez os experimentos do teatro da Salpêtrière, e que também ele queria realmente descobrir o que era a loucura, o que era a doença mental, como é que ela se manifestava, e aí fazia eles falarem, fazer teatro, aquela coisa toda. Mas evidentemente que muita gente que era simplesmente diferente, que simplesmente tinha escolha diferente, visão de mundo, que era esquisito, como você disse, foi internado nessa onda da doença mental francesa. Então dizer que o nosso momento é o pior de todos, bom, é aquela coisa que de quem é essa frase? Eu acho que é de James Joyce, né? Foi o pior dos tempos, foi o melhor dos tempos. Então a gente sempre, isso é uma questão muito de ponto de vista. A gente falou então de doença mental no sentido amplo, que inclui síndromes. Às vezes eles chamam de síndrome, mas já tem uma causa bem conhecida, mas ficou o nome, né? Um exemplo é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que quando se deu o nome era síndrome, hoje em dia seria uma doença, porque se sabe a causa, né? Mas ficou o nome síndrome. Então tem, sei lá, síndromes de problemas genéticos, né? Geralmente chamam de síndrome, mas eles já sabem a causa, né? É a mutação do gene tal ou do trissomia do par 21, alguma coisa assim, né? E que vai ter efeitos que podem variar bastante, né? Nós temos a situação, basicamente, da variabilidade. Algumas coisas vão ser identificadas como doenças, num sentido amplo, né? Mas as causas também variam muito. Causas diferentes podem levar ao mesmo resultado, né? Por exemplo, a demência, né? Pode ser causada pelo Alzheimer, né? Mas outras causas que até pode não se identificar, sei lá, um problema vascular, né? Um problema degenerativo, cardíaco, muitas coisas podem levar a diversos tipos, um problema metabólico, um problema na dieta, né? A pessoa tem alergia a uma coisa, não se sabe que ela é alérgica, ela come demais aquilo pode provocar um dano neurológico, né, que vai se expressar como uma incapacidade, talvez, comportamental importante, né? Então, tem essas dimensões muito complexas que a gente vê muita doença mental pelo efeito. A pessoa está esquisita, a pessoa está tomando decisões estranhas, a pessoa está com um olhar estranho, a pessoa está dizendo coisas muito estranhas.
Isso é o sinal de a pessoa era animada e ficou meio paradona, ou a pessoa era meio devagar e agora está muito agitada, né? É o que chama atenção. É o que vai levar os familiares a levarem ao psiquiatra, ou ao psicólogo, né? Ou ao curandeiro, ou ao médico, ao padre, eventualmente, né? Então, ao longo da história, se tentou lidar com isso de diversas maneiras. Algumas culturas vão dar um papel quase que cerimonial para a pessoa que tem um determinado tipo de transtorno mental, vamos dizer assim. Eles não vão chamar de transtorno, vai dizer, essa pessoa foi escolhida para a função de, sei lá, alguma coisa. A gente pode dizer que o cara que é profeta, eventualmente pode até ser confundido hoje em dia como uma pessoa que tem um problema mental, e mesmo na época dos profetas mais comuns, mais bem aceitos, às vezes tinham que pegava bem, que pegava mal, né? Então, é um fenômeno muito complicado ou muito difícil de discriminar, porque já foi visto e ainda será visto de muitas maneiras diferentes, e ele realmente se misturam. O que é a doença, o que é um problema genético que me faz ter tal e tal característica, isso tem um peso. Mas o meu comportamento, em parte, vai ter a combinação com outros fatores da minha genética também, outros fatores da minha genética. Então, uma coisa é ser um pouco mais agressivo, outra coisa é ter uma dificuldade de distinguir o verdadeiro do falso objetivo. Outra coisa é como numa determinada situação estressante eu vou reagir em função dessas combinações. A pessoa pode passar a vida inteira tendo uma vida vista como normal e tendo vários problemas, né? Um QI muito baixo ou um QI muito alto, ou uma baixa empatia ou um excesso de empatia. Tudo isso vai depender também muito das circunstâncias da vida da pessoa para que desencadeiem a identificação daquilo como um problema religioso, como um problema psiquiátrico, como um problema médico, como um problema físico, como um problema mental. E às vezes tudo isso está envolvido. Ou um problema alimentar, ou um problema de abuso de substância, né? Nota que são coisas de origens, de causas muito diversas e que todas elas podem ser enganchadas pela questão de serem observadas pela perspectiva de uma doença, ou um transtorno, ou uma síndrome mental. Né? Síndrome mental não se diz, né? Vai se dizer uma síndrome psiquiátrica, uma síndrome metabólica, uma síndrome neurológica, mas ela provavelmente terá consequências na maneira como a pessoa vê o mundo, como ela vê a si mesma, como ela consegue se relacionar, ou como ela não consegue se relacionar, com que ênfase ela se relaciona com as pessoas. Eu quero só levar vantagem, não, eu quero só ajudar. Tudo isso pode ser, digamos assim, deformidades. Uma pessoa que só quer ajudar, ela, de certa maneira, ela tem uma deformidade psíquica, uma deformidade comportamental. Uma pessoa que só quer levar vantagem, ela também tem uma espécie de deformidade. Isso pode ser compensado? Sim, muitas vezes é. Às vezes a pessoa só quer levar vantagem, mas ao mesmo tempo ela é esperta bastante para pensar, se notarem que eu só quero levar vantagem, eu não vou levar vantagem, eu vou levar a desvantagem, que as pessoas vão me desprezar. E ela acaba se conformando o meu objetivo é só levar vantagem em tudo na vida, eu não me importo com as outras pessoas, mas eu vou me comportar como se eu gostasse delas, para que eu possa ser bem tratado, para que eu não seja maltratado. Pode ser que essa pessoa, inclusive, não abuse de vez em quando das pessoas, porque ela vê que é melhor não fazer isso. Às vezes as pessoas fazem isso quando são mais jovens, aí se ela sobrevive tempo bastante para verificar por outros caminhos que essa não é uma boa estratégia, ela modifica o comportamento. Essa questão da pessoa que vive o bastante para aprender por outros caminhos a fazer aquilo que a condição, digamos, genética ou neurológica dela não favorece, é relativamente comum, né? Então, na questão do pessoal que tem, dentro do espectro autista, para pegar o termo menos ofensivo, né? Às vezes dizem, olha, quando eu tinha 20 anos, eu não suportava isso, eu não conseguia entender
hoje em dia eu até tenho uma certa ideia. Eu não entendo como vocês entendem, vocês neurotípicos, né? Mas eu consigo entender que tais coisas vocês acham importante. Eu já aprendi isso eu já aprendi. Eu não sinto, mas eu entendo. Ele não tem a opção de sentir a mesma coisa que nós sentimos. E nós também não temos a condição de sentir o que uma pessoa nessa condição sente. Mas é interessante que nós podemos conviver e podemos colaborar, podemos, até se diz, né? Não se caracteriza mais necessariamente como uma doença ou como uma síndrome. É uma condição, uma variabilidade da nossa espécie. E que, eventualmente, a pessoa pode ser até mais competente para algumas coisas, estando nessa posição aqui dessa variabilidade da espécie, do que uma pessoa, então, tida por comum, por normal, que está dentro da média, que está dentro da proporcionalidade. Eu usei a metáfora da deformidade física, né? Essa deformidade da mente, ou seja, tem um excesso de desenvolvimento de uma coisa e, de repente, tem um desenvolvimento medíocre ou até deficiente em outra área. Isso poderia ser visto como uma deficiência, pode ser visto como pura e simplesmente uma peculiaridade, que inclusive pode ter encontrado um equilíbrio feliz, produtivo, conveniente para o próprio sujeito. Ele fica satisfeito, ele se identifica, como é que é? A pessoa aprende a não ver mais aquilo como uma doença, um defeito, um problema. E isso ocorreu, inclusive, em áreas como, por exemplo, a questão dos surdos, né? Existe todo um movimento entre os surdos de dizer, não é uma deficiência. É uma deficiência auditiva, mas não é apenas ou principalmente uma deficiência. É um modo de estar no mundo, é um modo de... cria um tipo de laço social e nós gostamos disso, nós nos identificamos com isso. E aí começam as polêmicas, né? Tá, então, e a gente faz ou não faz o implante coclear no filho que tem deficiência auditiva? Então, é um problema que a criação de uma identidade em torno de uma peculiaridade pode até questionar aquilo que muito objetivamente a gente diria, não, mas isso é um sentido que vocês não têm, ou que tem fraco, vocês não gostariam de melhorar isso? E aí a questão que entra é, olha, se eu tivesse nascido ouvindo normalmente, eu não ia querer perder. Mas como eu me desenvolvi toda uma identidade não ouvindo e tendo relações muito próximas com pessoas que também não ouvem, e algumas que ouvem, mas que conhecem a linguagem de sinais, que é uma linguagem com toda a riqueza de qualquer linguagem, eu prefiro continuar com essa minha característica. Talvez futuramente eu queira fazer um implante para ter um recurso a mais, mas é aquela coisa, talvez a audição nunca vai ter para mim o papel que tem para uma pessoa que aos 5, 10, 15, 20 anos ouvia, então aprendeu, teve as primeiras experiências X e Y com essa faculdade. Na questão neurológica das faculdades mentais, isso também se coloca, ou enfim, é quase que uma variação. A questão dos sentidos, né, ver, ouvir, sentir, paladar, ela está muito próxima de como é que nós nos relacionamos com a tal da realidade objetiva, né, e como ela afeta a nossa realidade subjetiva, de como é que nós nos sentimos tendo tais e tais sensações. Então, essa questão da doença mental, ou da saúde mental, ou da variabilidade mental, eu acho que ela tem esse elemento de que o que hoje é considerado, por exemplo, o cara fica o dia todo jogando videogame, né? Não sei se daqui 200 anos isso não seja o normal. Pode vir a ser. E as pessoas que são apegadas não, eu vou desligar aqui a conexão, eu vou ali no banheiro e vou fazer não sei o quê. Isso chega a considerar, esse cara é muito fixado na questão biológica do mundo tridimensional vulgar, né? Isso pode vir a ser patologizado. Será pior do que hoje? Vai ser difícil de nós de fora podermos sequer julgar, assim como pode ser difícil para eles julgar a nossa realidade atual. E nós, que somos dois dinossauros que fizemos essa transição antes dos computadores pessoais e depois os celulares, que têm mais poder de processamento do que, sei lá, o computador que a gente tinha em cima da mesa em 1990. A trajetória da vida é afetada pelas circunstâncias e pelas predisposições. A pergunta a se fazer é:
Eu tenho capacidade para arbitrar isso? Arbitrar, claro que não tem capacidade total, nunca vai ter a capacidade plena de arbitrar isso. Mas eu tenho a capacidade de arbitrar isso? Pronto, beleza, maravilha. Então vamos, arbitre, bem ou mal, aí é a questão pessoal. É a questão da escolha de cada um, da capacidade de cada um. Escolhas são escolhas. Do efeito Dunning-Kruger, né? Que é a pessoa que não conhece muito de um assunto acha que conhece mais. A pessoa que conhece mais tende a ter mais desconfiança, porque ele sabe o tanto que ele não sabe, ele sabe o tamanho do campo, né? Sim, então, predisposições de um lado, circunstâncias de outro. Você consegue arbitrar isso? Pronto, tá beleza. Então toque sua vida, toque sua trajetória. Você não consegue arbitrar isso? Deixa para os psiquiatras resolver se isso é doença mental ou não, se você precisa ser tratado ou não precisa ser tratado, e de que forma vai ser o tratamento. Mas é claro que a pessoa que não consegue arbitrar a trajetória de sua vida entre as circunstâncias ou as predisposições, ela é recomendável que ela procure ajuda. Isso me lembrou que agora existe a figura da autointerdição. Consegue imaginar isso? Então, eu estou com medo que eu esteja tomando decisões muito ruins e eu acho que os meus familiares vão me interditar. Antes que eles me interditem, talvez excessivamente, eu tento entrar com a ajuda de um profissional, com laudos médicos, né? Com a autointerdição para dizer, olha, o meu problema é que eu estou com tal e tal capacidade. Então eu reconheço que eu preciso ter alguém que me ajude nesse tipo de decisão. Eu não vou poder tomar, eu conscientemente agora que estou num bom momento, eu sei que eu não posso tomar esse tipo de decisão. Mas eu não quero que digam que eu não posso casar, que eu não posso sair na rua, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Eu não quero, sei lá, se for mexer com dinheiro, ok, eu preciso de alguém que assine embaixo, vamos dizer assim, né? Mas eu não quero ser interditado como totalmente demente, de repente até colocado num lar de idosos. É uma situação que às vezes a autointerdição visa mitigar. A pessoa tem sanidade suficiente para saber que ela está levemente insana e que tem gente que pode inclusive abusar disso, até por boas intenções. Isso acontece muito. Assim, uma pessoa tentando proteger outra e meio que tolhendo ela excessivamente não é exatamente uma coisa rara de acontecer. E não estou me referindo a pessoas mal intencionadas que vão explorar alguma coisa assim. Não. A tentativa de proteger muitas vezes passa do ponto. É difícil, a vida é difícil. E lidar com a diferença de opiniões, de posições, de maneira de ver e sentir é uma dificuldade muito grande. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com as pessoas ditas normais.